Não. Vou tocar você. Você bate aí para nós? E a gente eu queria falar aí com vocês aí para pegar os pombinhos que a gente tem aqui de vez em quando. Ali, ó, tem 2 pombinhos. Lá atrás, ali, ó, tem mais 2 pombinhos. Então, não esqueça de inserir isso nas suas tomadas. Tá, né? Takes. Olha o take. Agora, gente, eu queria que vocês dessem umas palmadas. Olha o take. Agora, gente, eu queria que vocês dessem umas palmadas para um amigo meu que está aqui, que eu não vejo. Parece que é a que eu estou pensando. Então, veja, há muitos anos que eu não vejo. E ele apareceu aqui. O nome dele é Doutor. Ele é um dos taikuns. Veja, há muitos anos que eu não vejo. E ele apareceu aqui. O nome dele é Doutor. Ele é um dos taikuns. Vocês sabem o que é taikun, né? É um dos líderes do jornalismo no estado de São Paulo. A senhora dele também está aí. Líderes do jornalismo no estado de São Paulo. A senhora dele também está aí. Precisa, eu estou pedindo aí para o Loche para dar uma geral aí. Você ainda não viu tudo aí não, né? Você está com a sua senhora aí também, né? Ela está aí. Pois é, gente, ó, a senhora dele, sabe, aquela louraça que está lá atrás. Pois é, gente, ó, a senhora dele, sabe, aquela louraça que está lá atrás, é a senhora dele. Agora, quem quer que se passe? Precisa a gente dar um banho de loja em vocês, vocês sabem o que é. Pode deixar. Você não vem aqui, você ainda de loja em vocês, você sabe o que é. Não pode deixar, você não vem aqui sem levar chumbo. Se de ver o que está acontecendo. E outra coisa, se você, Maurinho, interessar por alguma coisa nossa, às vezes a gente arranja uns livros para você lá embaixo, aí a turma te arranja lá.
Você vê lá. Você é o homem da comunicação, é junto da gente. Você está de tempo aí para dar uma geral? Para te dar um banho de loja, vamos colocar aí um tapete de todas as cores para ela, para mostrar. Como é que é? Tá certo? A casa é de vocês. Esse homem eu conheço há muito tempo. Ele está um pouquinho diferente, sabe? Está com as entradas ali, etc. Assim. Mas eu acho que é que eu pensei mesmo. Né? Você me conhece há muitos anos, não é isso? Mas é. Pois é, no início, né? Quando a gente começou, faz uns 20 anos. Pois é. Não, projeto, pois é. Ele é da época daquele meu filme que eu falei aqui. É mais ou menos isso. E aqui a gente começou em 95. Agora, no Rio, foi. É mais ou menos isso. Que aqui a gente começou em 95. Agora, no Rio, foi antes, foi em 86. Entende? Agora, você deve ter sido. Lá em São Paulo foi mais ou menos alguns anos depois. Mais ou menos por aí. A Rua Augusta foi o primeiro que nós ficamos lá. É. Depois foi lá para Cantareira. Foi o primeiro que nós ficamos lá. Depois foi lá para Cantareira, etc., lá no fim do mundo. Tá? Mas olha, foi o primeiro que nós ficamos lá. Depois foi lá para Cantareira, etc., lá no fim do mundo. Tá? Mas olha, hoje nós temos aí um infiltrado cosmoético. Foi o primeiro que nós ficamos lá. Depois foi lá para Cantareira, etc., lá no fim do mundo. Tá? Mas olha, hoje nós temos aí um infiltrado cosmoético. Foi o primeiro que nós ficamos lá. Depois foi lá para Cantareira, etc., lá no fim do mundo. Tá? Mas olha, hoje nós temos aí um infiltrado cosmoético. Eu quis falar a respeito do Mauri ali pelo seguinte, para ele não ser também uma.
A primeira empresa tinha 1.864 funcionários. Passou para 800. A grande. Isso depois foi feita uma outra, muita dessa turma que foi tirada foi encaminhada para outra lá, etc. Agora, o que se passa? Essa outra que a gente firmou, nós tivemos que fazer depois outras empresas junto com isso, que eram agências, vamos dizer, de prestação de serviço. E com o passar do tempo, a gente conseguiu fazer tudo sem trauma. Agora, ninguém sabe. Só que tinha gente que olhava para mim e falava assim, não entendo por que o doutor Valdo está aqui. Por que ele é um dos... o nível que ele está, o que ele faz, o processo, você está entendendo? Agora, tinha que olhar para ver todos os detalhes. Agora, ninguém sabia disso. Entre os parceiros, aquele povo todo que havia fora, ninguém sabia que a gente entrou lá para isso. Uma das fábricas da indústria tinha que fechar. Mas não podia fechar de uma hora para outra. Ia tudo por água abaixo. Agora, eu não posso falar isso, porque já tem muita gente viva, o povo está aí. Eu não posso dizer isso aí. Entendeu? Mas tem prova disso tudo, tem tudo. O negócio todo é esse. Agora, eu era infiltrado. Agora, entrei lá por quê? A pessoa que me pediu para fazer isso era da cúpula. Mais tarde ela foi presidente da empresa. E o que se passa? De uma outra pessoa também. O negócio todo é esse. Agora, eu era infiltrado. Agora, entrei lá por quê? A pessoa que me pediu para fazer isso era da cúpula. Mais tarde ela foi presidente da empresa. E o que se passa? Havia uma outra pessoa também que indicou essas coisas todas para mim. Eu não perdi nada com isso, eu só ganhei experiência. E dediquei meu tempo que eu podia, na ocasião, fazer isso. Agora, essa pessoa, eu devia muito favor para ela, que ela ajudou a gente mais a fazer assistência. Que ela ajudou a gente demais a fazer assistência. Então, assistência, uma mão lava a outra, e as duas mãos lavam a terceira, a quarta, a quinta, e por aí vai. Foi o que a gente fez. Agora é uma condição de infiltrar. A gente fez. Agora é uma condição de infiltrar. Entendeu? Agora, a maioria não sabe disso. Entendeu? É a vida. É a vida. É a vida. Essas atividades, pelo que a gente observa, dentro da sua colégio, elas eram complementares. É igual o caso
casar, o caso do meu irmão, que é o meu filho, é o caso do Chico Xavier. Como é que você O Chico Xavier também foi, a mesma coisa. Por exemplo, a questão do Chico. A primeira que me pediu para fazer as coisas foi a minha mãe. Outra coisa, quer ver outra coisa? A minha entrada na maçonaria. Porque me pediram. O processo de eu fazer odontologia foi meu. Pai que me pediu. A maçonaria foi minha mãe. No caso do Chico, quem pediu em primeiro lugar para entrar nessa história foi minha mãe. No caso do Chico, quem pediu em primeiro lugar para entrar nessa história foi minha mãe. Nesse caso, por exemplo, seu pai pediu, mas assim, teria que atender esse pedido? Seria pelo seguinte, meu pai era doente. Presta atenção. Meu pai era doente, estava sempre em depressão, tomava aqueles tóxicos todos dele. Uma perna só, uma situação trágica, não tinha saída. É tanto que terminou tudo trágico também. Agora, ele via que eu era o mais velho, que a minha irmã não foi criada com ele nem nada. Então eu tinha mais dois irmãos. Irmão. Já tinha minha mãe, que está viva, válida, essa coisa. Então eu tô não, o ideal é esse meu filho tomar conta da história. Como eu tenho um consultório odontológico, se ele fizer o curso, ele já tem um consultório, já tem um povo aqui. Isso já consolida a situação. Já tem um povo aqui. Isso já consolida a situação econômica, financeira, profissional, social dele para atender os irmãos. A ideia dele era boa. Eu era o mais velho. Agora, eu falava com ele, ó, meu pai, eu não vou ficar com odontologia, eu quero fazer medicina. Aí o que se passa? A gente começou com odontologia. Eu então entrei logo na odontologia, logo que eu pude. E aí eu falei assim, agora nós vamos para a medicina. Eu fui um dos que mais incentivou o negócio lá dentro para fazer o curso de medicina. Agora,
Veja, eu ajudei a fazer também o curso de medicina, que depois eu entrei. É tanto que eu não paguei nada no meu curso, eles me deram tudo gratuito. Você está entendendo? Eu era funcionário, mas me deram. Outra coisa, quem deu isso era uma pessoa também que já devia muito favor para os nossos trabalhos, nossas coisas, que era o também que já devia muito favor para os nossos trabalhos, nossas coisas, que era o doutor Lauro Sabastano Fontoura. O homem era um dos maiores advogados que havia lá na área, lá do interior. E ele falou, não, o Valdo tem nos ajudado desde o início da situação, ele tem esse curso, até o que ele quiser aqui, tudo gratuito. Tem que dar para ele isso aí. Entende? Nunca me cobraram nada. No caso da odontologia, isso seu pai ficaria mais tranquilo. É. Agora, a medicina era eu que queria fazer. É tanto que, olha, você deve ter para ele isso aí. Entende? Nunca me cobraram nada. No caso da odontologia, isso seu pai ficaria mais tranquilo. Agora, a medicina era eu que queria fazer. É tanto que, olha, você deve ter visto aquele doutor Manuel, um português que estava lá, que veio, muito amigo meu, sempre rindo, alto, forte, tipo português, que eu passei meu consultório para ele. Assim, com preço simbólico. Só porque eu não cheguei a montar o consultório. E outra coisa, o consultório meu pai não era um consultório, era um gabinete odontológico. Gabinete é um negócio antigo, era muito, não tinha equipo, não tinha nada. Sabe o que é equipo? Que é o consultório com tudo. As máquinas todas, entende? Tudo que está ali. É coisa simples. Porque o dele era mais de campanha. E na nossa casa, ele trabalhava depois daquele jeito. Que é o consultório com tudo, as máquinas todas, entende? Tudo que está ali. É coisa simples. Porque o dele era mais de campanha. E na nossa casa, ele trabalhava depois daquele jeito. Mas era assim, muito tipo precário, rudimentar. Mas esse então eu passei para o Manuel, que é esse o português. E eu estava feliz, aí foi encontrar comigo. Eu não sei se você viu, teve gente que viu. Nós tiramos até fotografia junto. Ele me falou assim, Valdo, dá um jeito de você ir, que eu tenho hoje uma verdadeira mansão numa fazenda. E quero te receber. Você lembra? Um alto, simpático, pois é. Agora veja, ele tem uma big de uma fazenda lá em Uberaba atualmente. E queria fazer uma recepção para mim. Parece que até um palacete que ele fez lá. Que ele, coitado, eu ajudei, porque eu gostava demais dele, ninguém dava muito valor para ele. E ele não tinha dinheiro, era igual eu. Nós éramos da turma do Vintém e do Tostão. Quer dizer, o meu apelido era Vintém e Tostão, né? Não, fala com o Tostão, que dá um jeito. O negócio é eu. E o Manuel era desse nível. Isso é aquela condição. Você pode falar que é da profissão herdada? Você comenta a profissão herdada é aquilo. Só que eu não segui, porque eu falei com ele, ó, eu quero fazer medicina porque odontologia vai até me ajudar. Por que é que me ajudou? Me ajudou sim. O negócio, por exemplo, de você estudar a máscara de uma pessoa, o problema da anatomia e fisiologia da cabeça. Na odontologia você estuda isso muito. Agora, eu estudei na odontologia, depois reestudei tudo na medicina de um ambiente maior. Então, a fisiologia, esse negócio todo, eu estudei isso tudo com detalhes. E outra coisa, na odontologia, mais tarde,
eu fui secretário 9 anos. Você vê que o meu nome, por exemplo, foi para o Ministério várias vezes com 2 cadeiras que eu licionava. Oficialmente era o meu nome, devido ao meu currículo. Você está entendendo como é que é? Então, era das principais cadeiras lá, estava no meu nome. Você chegou a dar aula? Eu cheguei a dar aula prática de certas coisas que precisava no lugar de outros que faltavam. É igualzinho o caso lá. Isso eu comecei a fazer já na assistência, na policlínica odontológica. Mas agora nunca, entende? Cheguei a pegar uma cátedra para ficar o ano todo, não. Sempre a gente arranjava outra. Porque era muita coisa, era muito trabalho. Nós éramos poucos para dirigir aquilo tudo. Está entendendo? Eu, às vezes, por exemplo, eu era da odontologia, mas tinha um período que precisava mais a faculdade de Direito, eu olhava toda a faculdade de Direito. Era assim. E o Benedito era o outro. O Benedito mais velho do que eu, que é esse. Você conheceu. Agora, a vida é toda desse jeito. Por exemplo, nesse caso você resolveu atender um pedido do seu pai, porque tem muita questão de pais que querem também que o filho siga uma profissão e tal. Mas olha, o meu pai só acabou com ele lá. Ele cometeu a eutanásia quando ele viu que as minhas coisas estavam tudo seguras. E ele ainda falou para minha mãe, é uma pena que meu filho não está aqui. Foi as últimas palavras dele. Entendendo? Uma outra coisa. O meu negócio, eu sabia tantas coisas dele que eu vi tudo que está acontecendo com ele de noite. E mostrei todo o negócio. Fora do corpo, eu estive lá com ele antes dele dessomar, mas não consegui segurar. Agora, ele estava muito ruim, a situação estava precária. Sabe, com o negócio dele, diabetes, a úlcera na perna, está difícil mais. Não, a situação é precária. Ele até que viveu muito. Agora veja, ele perdeu a perna por causa do diabetes. Agora depois deu uma úlcera varicosa, não tinha jeito de curar. Quer dizer, ele já curaria mesmo. Não, já. Não, ele era muito pouco tempo que ele fez eutanásia. Agora, ele estudou muito medicina, né? Você sabe que os primeiros livros de medicina que eu estudei eram do meu pai. Ele tinha uma biblioteca. Você acha que nessa... Sabia tudo, lia tudo, porque ele não saía de casa. Então, ele tratava dos outros. Quando ele estava bom, estou falando. Quando ele não estava com algum tosse, alguma coisa que ele entrava, o que ele chamava de camueca. Ele passava um período de depressão. Às vezes, esse período de 1 mês, na cama, sem sair. Agora, quando ele estava bom, então, ele lia. Às vezes, esse período de 1 mês, na cama, sem sair. Agora, quando ele estava bom, então, ele lia. Nos intervalos, estava sempre lendo. E outra coisa, via rádio o tempo todo. Ele gostava muito de política internacional. Ele seguiu toda a Segunda Guerra. Eu acompanhei toda a Segunda Guerra, menino com ele. Quando a Segunda Guerra começou, eu tinha 7 anos. Mas lembra-se, eu já lia, já escrevia, fazia carta, eu era pistológrafo. Entende? Então eu acompanhava tudo. A gente procurava tudo quanto era revista para aumentar o acerto da minha biblioteca, das coisas. Aos 9 anos já tinha. A questão da personalidade que você acha que ele não foi por essa área da saúde na sequência? Como assim? Não, porque ele teve muita coisa, né? E o processo do assassinato? Você acha que isso... Estudo. Ele acabou enveredando por outra área. E outra coisa também, é o problema do próprio corpo. Entende? Isso tem uma porção de coisas. Isso aí é difícil você estudar. Difícil. De repente poderia ter seguido. É. Agora... Engraçado que os dois eram da mesma área e também foram da mesma área. Agora você examina que esses projetos, ou vamos dizer, esses processos evolutivos, eles estão entre 12 e 15 anos atualmente na Terra. Quando eles são bons, que não tem tanta culpa no cartório, já passa para mais ou menos 30 anos, é o dobro disso. É entre 25 e 30. Eu já vi vários assim.
Isso não tem impacto nenhuma, você não vai ver. Isso aí é a minha hipótese baseada nos fatos. É o que eu vejo. Não, 12 e 15. 12 e 15 são aqueles que têm um trauma, mas que há muitos atenuantes a favor. É o caso do meu irmão, é o caso do meu pai. Agora, por exemplo, de 30 anos, é o caso da minha mãe. É entre 25 e 30. Agora, ó, a minha mãe, eu olhava e falava assim, ela vai ressomar no máximo em 3 décadas. Foi batata. Agora, tudo por quê? Por causa da vida que eu conhecia. Agora, veja, o transmentor já devia ter esses dados todos. Agora, vocês podem falar assim, mas vamos, não tem 9 por 1, é um monte consciente, por que as outras não ressomam? Por que essa que vai? Ela não está tirando o lugar de outros? O problema é esse, é que essas pessoas estão envolvidas com os outros que já estão aqui. Os afins se atraem. Vocês estão entendendo? Quem é que vai na frente? É aquele que tem mais afinidade, é o outro que tem relação com aqueles que já existem. Entende? Então, isso, tudo está aí para a gente pesquisar, para estudar, para saber. Ela tem aqui, ela não tem mais só atenuantes, não é isso. Ela não tem agravante e atenuante. Ela praticamente é uma completista, dentro daquele nível. Agora, os outros dois não eram completistas. Eles tinham agravantes, junto com atenuantes. Agora, a hora que o negócio é de muito agravante, predomina o agravo, o gravame, como a gente fala, aí deixa para lá porque não ressoma, vai demorar. É aí que vem esses caras que ficam muito tempo, etc. Alguns de nós, então. Entende? O tempo é levado da programação próxima, a seguida, devido à complexidade das relações. Então, veja, a presença da pessoa vai ajudar muita gente, não é só ele. Entendeu? Agora, por exemplo, no caso da minha mãe, já é diferente. Ali já houve um outro processo de renovação mais sério. Então, no caso dela, ela é tipo corifeu, entendeu? É pioneira de alguma coisa que está sendo feita numa área, com a turma. Então, já mudou o pomar. As árvores genealógicas já são outras. A etnia é outra. Tudo muda. Entendeu? O ambiente, a ecologia. Agora, gente, eu olhando isso daqui para os bastidores, dos bastidores para cá, tudo isso é matemática. Se a gente começar a cotejar e fazer a listagem de dados, você pode saber uma opção de coisa da vida de todo mundo, um por um. Mas agora o problema tem que fazer o levantamento disso. Né? A prospecção, o levantamento e tabular esses dados. Você está entendendo? Então, por exemplo, a conscienciometria é para começar com isso, mas ainda não dá. Os dados que nós já temos até agora ainda não dão para explicar isso, não. Quais seriam as outras características, categorias de ícones de observação para chegar a essa ficha? A primeira coisa é ver os detalhes da ficha da pessoa com o saldo evolutivo da ficha dela. Como é que foi? E outra coisa, se há um encaminhamento, por exemplo, um processo de PROEX, uma programação de vida determinada, com características. Então, por exemplo, uma PROEX, quanto mais, vamos dizer, especializada, ou que atinge maior número de pessoas, mais detalhista ela é. Então, é necessário fazer a tabulação desses detalhes. Agora, ali dentro, ver o primeiro círculo, o segundo círculo, o terceiro círculo de relação, que é aquilo que eu chamo de escalão. O primeiro escalão, o segundo escalão, o terceiro escalão dentro do processo. É a mosca e os outros círculos em torno do alvo. Entendeu como é que é? Esses casos assim, que você falou de 30 anos, mas há casos que podem ficar mais com uma preparação maior, bem mais... Bom, não, mas aí é porque a pessoa já está no ciclo da atividade. É o ciclo multiexistencial da atividade. Isso aí muda. Por exemplo, o da minha mãe, eu acho que só agora que ela está entrando nisso. Agora, por exemplo, no ciclo da multiexistencial da pessoa, aquilo já tem ela já é uma mini peça dentro do macromecanismo. Tudo muda. Aí quem manda é ele já. Todo esse critério já foi por água abaixo. Funciona.
são aqueles que têm, presta atenção, de 12 a 15, que é o que eu tenho visto aí, a média, são aquelas consciências que têm mais atenuante do que agravante. Mas ainda tem agravante que pesa, que precisa ser resolvido. Então essas, se tem possibilidade de resolução, elas têm que vir mais cedo. Por quê? As pessoas estão aí ou vão aparecer aí. Vocês estão começando a entender ou não? Então, por exemplo, esse negócio de ressomar, aqui, o negócio de ressomar imediatamente, isso pode ser ruim e pode ser bom. Depende de quem é. Então o problema todo de tempo, o processo da cronímica, tudo é secundário. O que interessa é a qualificação da consciência. Agora, por exemplo, o caso da minha mãe, tinha que resolver, esperar o povo, que ela já estava dentro de um time, é uma equipe, é um mecanismo, há um arcabouço plantado, é aquilo que eu chamo plot, do americano, plot. A coisa está lá, tem que entrar ali, ela é uma peça ali dentro, ela está começando a funcionar. Agora, por exemplo, o meu caso lá, a hora que eu demorei muito, eu falei assim, não, mas vem cá, eu vou passando isso, eu estou passando. Não, mas não vai, deixa, vamos. Aí chega no ponto e fala assim, não, agora é bom você ir. Então como é que vai ser? Ah, mas só isso? Então vamos. Aí eu venho, tem alguns anos para voltar. Quer dizer, tem muita gente que faz isso. No caso médio, vocês agora, todos, vocês estão agora, vamos dizer, sob contrato. O contrato de vocês, o contrato de experiência. Para ver como é que a pessoa sai dentro do processo da ProEx de grupo. Por isso que eu falo que a maioria aqui é Max ProEx grupal. Tem que ver o resultado de cada um para ver o encaminhamento dentro do ciclo multiexistencial da atividade. Não vai ficar no intermissivo, depende da pessoa. Não adianta vocês fazerem muita... nem querer as coisas. Aqui, a querência lá do que deu o povo do Rio Grande do Sul não está aí hoje, não está aí. É a querência. Está aqui. Pois é, a querência, não adianta querência. Está entendendo? Você sabe, lá no Rio Grande do Sul que eles gostam de usar essa expressão. Então a querência não precisa de ter. O Adélio sabe o que eu estou falando. Então, não adianta. Tem que ver o que é. Agora, então qual é a orientação hoje para a gente? É nós fazermos alguma coisa que dê resultado. Esse é o motivo que eu bato aqui na mesma tecla. Escrevam um livro, vão deixando as coisas para fixar o seu grafo pensênico, sua assinatura pensênica aí. Esse é o melhor caminho. Para ter um resultado mais imediato, valioso, grande, sério. Entende? Há pessoas que não chegaram a escrever livro, fizeram muita coisa, que às vezes acabaram de uma hora para outra. Existe mais gente desses. Estuda lá com o César, como é que foi a situação dele. Vê se vocês encaixam ele. Ele está onde? O Urubu César, para você ver. Está em cima do lance, igualzinho meu pai, igualzinho meu irmão. A situação é a mesma. Não, pergunta para ele. Ele está aí, né? Depois vocês perguntam para ele, você fica sabendo como é que é. Agora, veja, ele também não está. A cadeira dele. Ele era muito mais velho que eu, que é o da casa de cinza. Você está começando a entender isso? Então veja, muitos aí, vocês podem chegar mais cedo e vão trabalhar com as pessoas de mais idade. Por quê? O nível de entendimento vai ser o mesmo. Eles vão respeitar vocês como se vocês fossem mais velhos. Porque o problema todo, gente, é ser velho, não é ser jovem. A juventude é aquilo que eu falo, uma doença que o tempo cura. É uma questão de tempo. Mas que a doença é. A infância é idem. Lá no fundo, a rigor, não tem jeito de fugir. Agora, a turma da evolução tem que entender isso. Que não é fácil. Tá certo? Fala.
resultado. Veja quais são os objetivos. Veja se vale a pena. Isso tem que dar, sabe, frutos. Se não dá, não adianta nada. E outra coisa, há uma convergência de tudo isso. Tudo que você trabalha em torno, no fim faz uma convergência, vai confluir para o seu objetivo. Todas essas coisas que eu fiz me ajudaram. Até a maçonaria. Vocês não veem que de vez em quando vem cara da maçonaria aí, para falar comigo? Até hoje. Olha o rapport. Sendo que eu estive na maçonaria 6 meses. Eu entrei por unanimidade na principal loja do interior, a maior delas. Agora veja, a hora que eu vou a Brasília, vem aquele monte tudo de os maiores, que eu não vou falar aqui os títulos, como é que são, isso é coisa da maçonaria. Mas os maiores, tudo os altões, você está entendendo? Os deuses da maçonaria. Vem lá um monte deles, me faz a introdução, a minha lá dentro, e fala assim, ó, ele vai melhorar aqui, que era o desassédio, fazer exorcismo. Que lá tinha 14 lojas que funcionavam naquela loja, maior, de Brasília. É um subterrâneo enorme, o prédio é deles, até hoje ainda era. E eu então fui examinar, e o negócio que estava lá, mal assistido, era da câmara de reflexão. Eu fui, esvaziaram tudo e me deixaram lá dentro. Eu rodei tudo para ver onde é que era. E comecei a limpar. Agora veja, como é que é isso? Outra coisa, eu dei várias palestras na maçonaria. Mesmo depois que eu deixei espiritismo, essa coisa toda. Inclusive em Brasília. Outra coisa, nas minhas palestras lá, conferência, tinha um monte de mulher, tudo, a mulher deles, foram tudo para dentro da loja. Eles receberam todo mundo. Portas abertas. Entendeu? Então, veja, isso é contato. Que a maçonaria, uma das coisas maiores que ela tem, é justamente contato. Outra coisa é comércio. Ela funciona em muitas coisas, igual o Lions, igual o Rotary. Então é muito interesse comercial, industrial nessa história e tal. Entende? Agora, o problema de contato é seríssimo. Contato, problema social. O relacionamento social. Os interesses. Entende? A maçonaria, o Rotary, o Lions, isso tudo existe como imitação dos judeus. Você está entendendo? Que eles se infiltram, tem os infiltrados de tudo isso, mas do ponto de vista comercial, né? Industrial. Eles têm isso, é um tipo. E aquilo forma uma irmandade muito forte. Isso ajuda muita gente. A maçonaria, por exemplo, no Brasil, ajudou demais. Até hoje eles ajudam cegos, viúvas, faz muita assistência. Eu mesmo trabalhei em áreas da maçonaria por causa disso também. Entende? O espiritismo entrou nesse caso? O espiritismo era o seguinte, a minha condição, por exemplo, depois do negócio de pizza, pitoniza, aquela coisa, se eu ia ressomar, estava difícil não entrar o processo de parapsiquismo na minha vida. Você não acha que é difícil? Então, o que se passa? Eu vou para o interior. Onde é que eu poderia mexer ou desenvolver minhas coisas a respeito disso? Era o espiritismo, a única coisa que havia. Não era Umbanda, que lá nem tinha isso. Era espiritismo. Agora, veio o caso do meu pai, com o processo do assédio, o problema lá da tragédia dele lá com o homem. Aquilo tudo avançou. Eles fizeram então, meu pai vendo as coisas comigo e vendo aquilo tudo, acabou fazendo sessão de desobsessão. A sessão de desobsessão levou para a criação desse centro espírita, que é o maior lá da área, lá, que ainda está funcionando até hoje. Isso, então, eu tive o catecismo espírita, que era chamado Aulas de Moral Cristã. Eu tive entre os 5 e 6 anos em diante. Tinha que ir lá todo domingo, e tinha um professor. Eu aprendi tudo do catecismo espírita, com essa idade. Aquilo, então, me encaminhou dentro do processo, era a melhor coisa que tinha. Como eu estudava tudo que havia, meu pai exigia, minha mãe, aquele negócio todo, isso me ajudou demais. Você falou que teve uma serventia maior que se pensa. Foi. Não, aqui, ó, tudo que você estuda, tudo que você faz assistência para outra coisa, que aparentemente você acha, isso não tem nada a ver comigo. No fim, você vai tirar partido daquilo. É inevitável. Esse caso, por exemplo, lá da assistência que a gente recebeu, que depois eu fui dar, eu acabei entrando lá nesse conselho consultivo. Agora, veja, no conselho consultivo, eu às vezes aparecia, e eu cheguei até a presidir as sessões do conselho. Aquilo era mais uma condição de prestígio.
Porque as coisas já vinham tudo para você, porque já tinham decidido tudo na empresa. O que tinha? Mas nós é que dá uma palavra final. Agora, lá às vezes, tinha na mesa 3 ex-ministros, na mesa junto comigo. Por exemplo, o intelectual do ano, às vezes estava lá. São personalidades assim, conhecidas, alto nível. Cara que chegava de helicóptero, pra você ter uma ideia. Você entendendo como é que é? Um negócio assim. A gente pode avaliar que cada sugestão do pai ou da mãe pode ser positiva no futuro. Não, a primeira coisa não é você saber se é positivo, é saber se você... Um negócio assim. A gente pode avaliar que cada sugestão do pai ou da mãe pode ser positiva no futuro. Não, a primeira coisa não é você saber se é positivo, é saber se você deve atender ou não, porque são seu pai e sua mãe. O meu caso principal foi esse. Minha mãe queria que eu entrasse na maçonaria por causa do meu cunhado, que ela via que o meu cunhado era muito certo. Tudo redondinho, tudo certinho. Você está entendendo como é que é? E ele era da maçonaria, é o que ele se dedicava mais. Então, pessoal, seria muito bom para meu filho entrar nisso, porque segura a situação toda. O interesse dos pais são sempre bons nesse sentido. Então, eu falei assim, não, eu atendo a senhora. Agora, eu entro lá, eu sabia mais do que aquele povo sobre maçonaria. A hora que eles viram, eu falei assim, ó, você vai perder tempo aqui. Porque a maçonaria é muita repetição, é muito bate-pensene. Está entendendo? É preciso que haja, por causa do ritual, aquela coisa toda semana, aquele negócio. Então você espera, tem que ser assim, para fazer a disciplina do povo, senão não vai. E as pessoas acabam se destacando, porque é como se fosse um regime tipo militar, mas com ritual. Você não bate continência, mas é mais ou menos desse jeito. Tem uma opção de coisa que é igualzinho continência, lá dentro. E outra coisa, as pessoas têm uma gradação, há uma hierarquia lá dentro. Do jeito tem hierarquia militar, do jeito tem hierarquia da igreja, a maçonaria também tem. Muito séria. E outra coisa, é o homem que mexe com isso, lá é o clube do Bolinha. Agora, ultimamente, eles têm procurado melhorar o processo da maçonaria para colocar mais mulher lá, mas não tem. Clube do Bolinha, igual a Igreja Católica, que é o clube do Bolinha. Só que tem, na Igreja Católica são uns homens meio esquisitos, né? Meio homem. Né? Mas é isso. Não, a gente falava isso antes, quando eu via alguma coisa. Então, senhora, é bom corrigir isso aí. Aí eles mudavam a ata. Que as atas vinham antes para você ver como é que era. Uma outra coisa, vinha gente de vários partes. Havia marechal lá, junto comigo. Eu de vez em quando jantava com eles, aposentado, né? Comigo. Eu de vez em quando jantava com eles, aposentado, né? Marechal do Brasil. Entende? Muitas desse povo, eu fiquei conhecendo, foi aí que houve o negócio do ponte, essa coisa toda. Tem um monte de gente. Por exemplo, eu conheci quem é que fundou o Bradesco, essa coisa toda, de perto. Você está entendendo? Os povos todos de São Paulo, aí a gente via tudo lá por causa dessa turma, né? A cúpula do negócio. Formador, conheci pessoalmente. É tanto que, quando eu fui abrir uma conta, da minha conta lá em Ipanema, aquela agência que é a maior, que ajudei lá até com dinheiro, você está entendendo? A dona Erna foi comigo para ver. A hora que viram que era ela, o banco todo parou. Você está entendendo? Por isso que mais tarde eu falei assim, não, peraí, velho, com ela, nós estamos precisando aqui, dá um jeito aí para mim. Aí lá vou eu, o gerente, veio me pedir dinheiro. Aí eu fui
nas minhas empresas, peguei todo o dinheiro que havia, entrei pelo lado de trás, que a agência lá tem na outra rua, entrei calado, eu com o motorista lá, um negócio, e levamos aquele catatal de dinheiro para eles. O cara ficou feliz da vida. Isso que é confiança, né, dos caras. Mas eu de vez em quando vi umas coisas atrapalhadas. Eu tinha que falar com eles lá. Os caras vinham me perguntar, eu falei assim, ó, tem uns negócios aí, nada. Tem isso no banco. Agora, com o tempo, essas coisas vão expandindo. Por isso que eu falo, você entra no lugar, você não sabe quais as infiltrações, as repercussões que aquilo vai ter, aonde que aquilo vai entrar. Tudo tem, sabe, filtros, tem os canais, tem entende? Agora, Paulo, principalmente nessa questão do infiltrado, a gente poderia ter como base o evoluciólogo, né? Quando ele resolve... O evoluciólogo é um clássico disso aí. Porque o serenal mas assim, no modo mais prático. Mas que eu também acho isso. E você chegou a identificar algum na sua vida? Eu vi alguma coisa. Não, eu digo infiltrado. Também, eu vi. Mas você sabe, num caso desse, esses aí a gente não entra em consideração por causa disso aqui, por causa das repercussões. Tem vários nomes para isso, né? Como é que é o nome? Dos canais underground, a corrente submarina. Entende? Tem muita coisa atrás disso. E muitos desses, às vezes, não são coisas negativas, são positivas. Pode, é o que nós estamos falando aqui, ó. Olha aqui. Olha na antonimologia, está lá, ó, espião anticosmoético, espião anticosmoético. Existe isso. O espião clássico, ele é anticosmoético. Entende? É isso aí. É infiltrado. É infiltrado negativo. Aqui, ó, é infiltrado cosmoético. Veja bem. Infiltrado militar, ele é negativo. Tem também o infiltrado policial que entra na máfia. Mas tudo é o militar, mas esse é policial e militar. É a mesma coisa. O infiltrado conselheiro, ou infiltrado conselheiro seria imunologia? Não, aí já o nome não é esse. O nome é eminência parda. Que é o caso lá do Frei Joseph de Tremblay, que é lá da época do Richelieu, do povo todo. Esse é eminência parda, é o negativo. Ele é infiltrado, ele é que domina, etc. Dizem que atrás do Lula tem infiltrados. A gente não sabe quem, mas tem alguns. O Zé Dirceu era infiltrado. Não, por isso que já chama parda, porque não é. Uma coisa é você ter um assessor, seu amigo, bem claro, todo mundo sabe. Outra coisa é que está infiltrado, escondidinho, subreptício, escondido. Esse é negativo. Ele já esconde porque ele é negativo. Entende? Não é para ajudar. Quando você fala das eminências pardas que ficavam na monarquia, Pois é, positivo. Ele já esconde porque ele é negativo. Entende? Não é para ajudar. quando você fala das eminências pardas que ficavam na monarquia, Pois é, todos eles tinham. todo negativo. E tinha cada cardeal, cada um pior do que o outro atrás do príncipe. O Rasputin, por exemplo. É um monte. A história toda registra isso. Né? Quando o assédio infraestratício, a gente pode dizer que até certo ponto sempre é infiltração. Tudo é infiltração. O processo do assediador, né? Qual é a causa, lidando com esse PROEX, da Max PROEX, a causa de definir? Não, o ideal é que eles sejam infiltrados cosmoéticos. Qual que é a principal causa? A causa é a hora que ele está mexendo com muitos níveis de inteligências. Então, por exemplo, as consciências têm níveis muito diversificados e não dá para conciliar. Então ele tem que entrar para ser o algodão no meio dos cristais. E aquilo tem que ficar roliço até virar ser enrolado. Não?
pensa bem. Agora, tudo isso demora. Não tem jeito. Tem certas coisas que demoram. Isso, uma boa parte desse trabalho não dá para fazer de um ano para outro. Às vezes são décadas. Não tem outro jeito. Então a vida, às vezes, é dedicada àquilo. Né? Agora, você pensando como consciência, o que é também 2, 3 décadas? É muito pouca coisa. Você pode resolver muita coisa, mas veja, é relativo, né? Do ponto de vista de tempo. Mas você sabe, são 2, 3 décadas que às vezes resolvem muita coisa. 1 ano de vida, né? Mais 1 ano de vida, quanta coisa não tem mudado na sua. Pois é. Tem que saber aproveitar, qualificando os esforços da pessoa. Hein? Até um certo ponto. Não, aquele meu caso que eu falo para vocês, a hora que eu apareci lá, que os caras queriam atacar o castelo, eles jamais estavam esperando. A hora que eles me viram à distância, eu vim a pé, que eu deixei o povo todo atrás, porque eu fiquei com medo deles matarem o povo que estava comigo. Para vocês, a hora que eu apareci lá, que os caras queriam atacar o castelo, eles jamais estavam esperando. A hora que eles me viram à distância, eu vim a pé, que eu deixei o povo todo atrás, porque eu fiquei com medo deles matarem o povo que estava comigo. Eu falei assim, não, eu vou sozinho. Aí eu saí, eu já era velhinho, você está entendendo? E fui caminhando. Agora, coloquei a batina, tudo. Eu lembro que a minha batina tinha uns troços, marcados, um monte de coisa. Então eu fui andando ali, arrastando os pés no meio. Tinha até poeira lá no lugar. A hora que eu disse, não, mas aquele é o fulano. Aí o negócio começou a cair, entende? A baixar a poeira. A hora que eu cheguei, eu dei aquela... Ali era doutrinação mesmo. Uma doutrinação geral no negócio. Acalmou. Aí foi um negócio. Agora depois tinha que fazer a solidariedade com a comemoração, vamos dizer, o reagrupamento daquilo. Foi aí o outro. Aí eu mandei buscar a turma. Não, chama o povo. Abaixa as armas. Foi a primeira coisa que eu fiz, né? Abaixa as armas. Não, esse aí não. Esse aí é pior do que isso, né? O negócio é pior do que isso. Agora, por exemplo, o que me calçou demais foi a minha vinda a pé, porque ali é que era o perigo. Se um daqueles caras, por exemplo, mandasse alguma coisa em cima de mim, como é que seria? Eu estava morto ali na hora, não tinha jeito. É igualzinho aquele negócio do faroeste, na hora que o cara enfrenta o curral. O negócio está lá, a situação era essa. Agora, o que foi bom é que eu estava sozinho. Eu falei, não, não tem nada, nós conhecemos quem é ele. Olha lá, como é que ele está? Ele não está podendo nem andar. Então, esse, entendeu? Como é que é? Não, em parte, mas o problema são outros, né? O negócio é que pegava são os nossos amigos. Agora, por exemplo, eu estive no castelo, ele está tudo pela metade, até as ruínas dele ainda tem até hoje. E o ambiente lá hoje é todo assim, tipo deserto. Lá da área de vocês. Ela era infiltrada, ela era uma espiã, tanto que o negócio que aconteceu com ela no avental foi quando ela estava infiltrada. Não, vamos ver o que ela está levando aí. Agora é a hora que ela abre assim, aquele monte de flores está no negócio. A dona tinha ectoplasmia, ela é forte. Aquilo parece que foi real mesmo. São muitas, sabe, revelação do negócio, falando tudo do mesmo jeito. Pois é, não, mas agora o negócio é o que se refere para a época. Parece bem autêntico. Eles mostram mesmo. É lógico, tinha um monte de gente me ajudando. Mas não é isso. Aqui tem uma coisa que eu não sabia. Eles falaram para eu entrar lá no negócio do convento. Não, eu tive a inspiração do negócio.
Ah, é lógico, tinha um monte de gente me ajudando. Mas não é isso. Aqui tinha uma coisa que eu não sabia. Eles falaram para eu entrar lá no negócio do convento. Não, eu tive a inspiração do negócio. Não, alguns poucos anos antes. Alguns poucos. Eu já estava de idade. Mas eu não sabia por quê. Eu falei assim, não, há tanto aquele problema, há tantas lutas intestinas, que é o nome que eu chamava, lutas intestinas, que é a luta dos locais, regionais, aquele negócio todo, que é preciso vir, infiltrar todo mundo que puder para ajudar. E no seu caso, seria bom a partir do processo da igreja, porque havia muita gente supersticiosa com o processo da igreja. Então ali, aquilo potencializou a minha atitude, o jeito que eu estava. Entende como é que é? Deu força. Agora, depois daquilo, aquilo potencializou, calmou a minha atitude, o jeito que eu estava. Entende como é que é? Deu força. Agora, depois daquilo, a coisa acalmou, pelo menos se evitou muita morte, muita loucura, foi feita uma confraternização, assim, ainda muito tosca, você está entendendo? Rudimentar, mas aquilo já começou a ajudar, aquilo foi crescendo. O negócio é sério. Agora, ó, há umas coisas muito estranhas. Eu agora vou confessar uma coisa para vocês que eu nunca falei, nem para eles lá. Quando nós estávamos com o início das nossas coisas, que eu comecei a trabalhar, por exemplo, a projeciologia, algumas pessoas, inclusive que me conhecia, inclusive já conhecia alguma coisa, mesmo que eu comecei a trabalhar, por exemplo, a projeciologia, algumas pessoas, inclusive que me conhecia, inclusive já conhecia alguma coisa, mesmo no início do Centro da Consciência Contínua, depois do Instituto, eles fizeram uma força danada para eu ir à Espanha, na área lá de Vilhena e Alicante, que é a turma que estudava parapsicologia do espiritismo da Espanha. Presta atenção à bagunça disso. Nós temos uma coleção de revista deles. A revista deles parece uma revista infantil lindérrima, gente especializada para fazer, mas parece um almanaque de farmácia, mas tudo bonito. Nós temos aí a coleção de revistas. Eles mandavam para mim sempre, mesmo depois que eu deixei de ir lá. Agora, o que se passa? Chegou a um certo ponto que eu tive que ter contato com eles. Inclusive, uma das vezes que eu tive contato, eu levei o Wagner, levei várias pessoas já trabalhando comigo. Então, eles davam festa para nós. As coisas de espanhol, né? É uma festividade, né? Todo mundo bem vestido, que as coisas todas, e os fandangos da vida toda, você sabe. Agora, eu falava assim para mim, estranho, como é que eu venho aqui? O Wagner está aqui. Que as coisas todas, e os fandangos da vida toda, você sabe. Agora, eu falava assim para mim, estranho, como é que eu venho aqui? O Wagner está aqui. A área não é tão longe, é mais ou menos a mesma. E o que esse povo está fazendo com a gente? Aí eu comecei a ver. Um dos que tomavam conta da revista, eu entrei em contato com o negócio que ele me pediu para ver uns negócios de energia, aí eu vi o processo da retrocognição. Era um dos caras, amigo do Lilito lá do... Agora veja, o cara está na Espanha, o outro estava lá em Uberaba, não tinha nada que ver com ele. Agora, tudo por quê? Resultado daquilo. Você há de ver, eles me deram uma vez uma caneta caríssima. Eles só davam joia para nós, o povo lá tem muito dinheiro. Você está entendendo? Então, eles davam joia para todo mundo que ia dar curso lá, todo mundo que tinha, dava festa, banquete, o povo dançava, apresentava líderes musicais, você está entendendo como é que é? Os shows. Agora, lá no fundo, tinha relação com o meu negócio. Vilhena. Depois, uma hora, nós vamos pegar as revistas
Se você quiser, você entra em contato com eles para ver se tem. Eu acho que o Fabregat, que é um dos que estavam lá, ele não existe mais. Ele não está lá mais. Parece que ele até tinha saído antes de morrer, não sei o quê. Ou ele desapareceu, eu não sei. O Fabregat era dos meus amigos. Mas lá tem os nomes das pessoas todas na revista. É só a gente procurar lá. Essa revista, ou ele desapareceu, eu não sei. Fabregat era dos meus amigos. Mas lá tem os nomes das pessoas todas na revista. É só a gente procurar lá essa revista de ouro lá dos negócios dele. Eu tenho que te mostrar. Tem um cara de função. Dentro da questão do cara de função, ou infiltrado cosmético, pode ser um upgrade, pode acontecer com um upgrade, qualificação? Não, sempre é. Tudo que você faz está caminhando para melhorar a sua ficha. Se o resultado é bom, é positivo, o saldo é positivo, isso já faz o upgrade. Não, sempre é. Tudo que você faz está caminhando para melhorar a sua ficha. Não. Se o resultado é bom, é positivo, o cara que é positivo, isso já faz o upgrade. Você falou que o único tipo de revista era livre, eu entendi o que você falou. Não. O caso é o seguinte, o cara que era o líder, que queria atacar o castelo e matar todo mundo que estava lá, era justamente o Lilito, que era o Emanuel Martins Chama. Isso eu não posso falar muito, porque é tudo liberado, deixa para lá. Agora, o que é que se passa? Esse é de Uberaba. Agora, eu soube devido àquele contato, afetividade, amizade. Isso eu não posso falar muito, porque é tudo liberado, deixa para lá. Agora, o que é que se passa? Esse é de Uberaba. Agora, eu soube devido àquele contato, afetividade, amizade nossa, desde que eu fui para Uberaba, aquela coisa toda. Um dia, eu vi, ele se transfigurou. E eu vi que era o homem. Eu tive, então, a retrocognição minha com ele, que envolvia ele. Aquilo que eu falo, que você entra naquela evidência, você entra na retrocognição do outro. Ele nem lembra daquilo, você está lembrando dele, para ele. Então foi esse caso. Agora, o que se passa? Essa eu vi que era o homem. Eu tive, então, a retrocognição minha com ele, que envolvia ele. Aquilo que eu falo, que você entra naquela evidência, você entra na retrocognição do outro. Ele nem lembra daquilo, você está lembrando dele, para ele. Então foi esse caso. Agora, o que se passa? Essa turma do Fabregat, e lá da revista dos parapsicólogos espírita, que deram festa, tinha no meio deles, eu desconfiei que tinha. Um dia eu descobri que um era amigo do Lilito da época. Então veja. Está lá. Agora esse estava cuidando do processo da revista, olhava muito detalhe. A revista é muito simples, mas é muito detalhada. A impressão, o jeito dela. Eles faziam aquilo. Então veja. Está lá. Agora esse estava cuidando do processo da revista, olhava muito detalhe. A revista é muito simples, mas é muito detalhada. A impressão, o jeito dela. Eles faziam aquilo com carinho, que era uma loucura. Vocês vão ver as revistas lá. Eles mandavam para mim até pouco tempo. Eu recebi essas coisas. Tem. Total. Aquilo lá eu já sabia, porque aquilo era o óbvio. Tinha que ser. Agora, por exemplo, isso tudo é com referência a esse episódio do castelo, tá certo? Agora, por exemplo,
aquele chinês que veio e que colocou, e que usava o meu cartão e as coisas todas, e colocou o nome do instituto no cartão dele, o Chantilly. O Chantilly, o que se passa? Ele tinha uma relação que veio e que colocou, e que usava o meu cartão e as coisas todas, e colocou o nome do instituto no cartão dele, o Chantilly. O Chantilly, o que se passa? Ele tinha uma relação da mesma coisa de infiltração, mas não era esse do Castelo. Era o processo chinês comigo. E eu vi logo. O homem gostava demais de mim, desde que me viu. Você está entendendo? Era muito estranho aquilo. Agora, coitado, ele era ingênuo, mas por um lado, mas era muito sabidão por outro, sabichão. A hora que ele começou a pôr o instituto, uma coisa dele, o negócio, o homem, era da diplomacia. E outra coisa, mais de mim, desde que me viu. Você está entendendo? Era muito estranho aquilo. Agora, coitado, ele era ingênuo, mas por um lado, mas era muito sabidão por outro, sabichão. A hora que ele começou a pôr o instituto, uma coisa dele, o negócio, o homem, era da diplomacia. E outra coisa, lá é uma ditadura, é tanto que o homem desapareceu, eles mataram o Chantilly. A minha suposição é isso, eles vão matar esse homem. Eu falei uns 2 anos antes dele desaparecer, e mataram o homem. Tem. Não é isso, o processo todo já vinha antes. O problema da monja, Mataró, a minha coisa de levar o Chico lá para ver a minha vida lá em Mataró, junto com o Chico. Porque o Chico foi minha mãe. Né? Você está entendendo como é que é? Não, o Castelo é bem antes. Agora, o melhor da história é eu. Nessa vida, eu chego lá e vejo o Castelo em ruínas. As ruínas do negócio. Entende? E o lugar está tudo meio deserto, etc. Tal. Então, eu mesmo falei assim, cada um seguiu o seu destino. Entende? Você chega lá e abençoa, não é isso? Entendeu? É muito estranho, mas é a verdade. Agora, eu vi muita coisa. Outra coisa também que é muito estranha é o meu negócio, por exemplo, na África. Mas é a verdade. Agora, eu vi muita coisa. Outra coisa também que é muito estranha é o meu negócio, por exemplo, na África. Lá no santuário que havia lá, que o negócio não existe ainda, resquício do negócio até hoje. Isso tudo também tudo tem relação com essas coisas. Agora, então, tudo que você faz, se tem valor, vai para a sua ficha. Isso aí pesa na balança e vai te ajudar no processo evolutivo. Não despreze nenhum processo, desde que esse processo seja positivo. Se você está ajudando os outros, é lucro na certa. Você não vai perder. A África, eu já falei, né, que a gente ia lá, ainda havia um tempo. Então, eu durante o meu período que eu estava precisando sair para melhorar meus processos, para dominar o psicossoma nesse corpo, então eu ia muito lá. Eu chegava lá, mas lá é ruínas também, o negócio está no meio do mato. Eu, para mim, com a primeira vez que eu fui lá e vi, parecia que eles nunca tinham explorado aquilo. Aquilo ainda não tinha sido descoberto, no meio do negócio que está lá. Agora, eu lembrava porque tinha uma espécie de desenho que era uma figura de um homem. Está entendendo? E a base do templo era aquilo. Agora, eu chegava e ficava na ruína da sala principal do templo. Aí eu começava a fazer retrocognição fora do corpo. Lembrar de tudo. Agora, isso é outra linha. Você está entendendo? Essa do chinês, do Chantilly, é uma linha,
essa lá do castelo é outra, essa da árvore é outra. Eu estou mostrando para vocês como é que é. Por exemplo, aquela da árvore, que eu falo que eu vi a árvore, é a mesma coisa. É outra. A da árvore teve uma das vidas, teve relação com o processo da monja, que eu conto. A hora que eu sempre lembrava de me despedindo dela e do povo que estava com ela, e a gente ficava atrás. Na Inglaterra. Olha, é tudo processos políticos sérios, envolvendo muita gente. A maioria disso tudo aí. Esse da África tinha muita conotação religiosa. Esse do castelo lá da Espanha, da área lá, tinha muita conotação militar. O da Inglaterra, as coisas todas eram mais um processo intelectual grande, mas mexia com monarquia também. Entendeu? E por aí vai. Ah, faz muito tempo. Faz. Muito antes. Muito tempo. O que tem? Ao povo todo muita gente foi encaminhada, né? Tem muita coisa nisso. Agora, tem gente, você sabe, na minha infância eu tinha muitos amigos, né? Tudo de base africana, né? E para mim tinha relação com isso, hein? Não, ela não era branca. A dona Yaya, ela era branca. Um mulherão. Forte. Não, o Egito é mais antigo. Esse aí é no início do princípio, do começo desse povo todo. Nada disso existia ainda. O negócio lá é muito primitivo. Agora, o que o transmentor sempre falava é para eu comparar as pessoas das minhas retrocognições. Ver quem é que foi e quem é. Aquele que foi e o que ele é hoje. E mostrar o que é que deu como resultado. Quem é que foi mais positivo? Quem é que lucrou mais dentro do processo da evolução? Ele sempre insistia comigo para estudar isso. Então, por aí, foi assim que eu fui descobrindo esse negócio dos 12, 15 anos, 30 anos, essa coisa toda. Entendeu? Agora, isso dá uma visão extraordinária para você, do ponto de vista geral da evolução. E é por isso também que a gente tem essas ideias todas aqui que eu tenho trazido para vocês, que a gente foi vendo. Né? Agora, no intervalo de cada vida dessa, eu procurava ver a situação mais ampla, mais ampla, mais ampla. Ampliar o processo. Até que chegou um ponto que eu pude ficar mais tempo. Aí deu para nadar de braçada na história, entende? É o negócio da psicoteca, esse troço todo. Então a gente tem uma visão maior da coisa. Agora, isso tudo é muito importante para a gente melhorar o nível de lucidez mais cedo. Você alcançar esse nível de lucidez o mais depressa possível. É o parapsiquismo, mas agora, com as lembranças, retrocognições e o contato com essa situação toda. E você definindo as posições, as figuras, os papéis, o trabalho de cada um e você no meio. Então você viu seus erros, você viu seus acertos, você viu onde é que você cometeu omissão. Se tivesse que voltar, eu não faria isso, eu ia fazer outra coisa. E por aí vai, você está entendendo? Isso é muito importante. Você falou que a vida que você teve na África tem relação com a religião. Você poderia falar? Não, é religião dessas tipo primitiva, eu não gosto da religião. Você lembra que eu expliquei também o negócio? A hora que eu chego lá e vejo a vovó Candoca lá, não, o senhor tem orixá de cabeça, de ponta, entra ali e faz. É o negócio da África. Outra coisa, o cara que apareceu lá em Uberaba e que me descobriu que foi atrás de mim, que era xamã. Não, você vai deixar isso tudo, vai trabalhar comigo. Você não pode deixar isso que você tem fora. Isso é um perigo, meu filho. Ele me falando, esse é o cara, o xamã. É o tal que ele mostrava para mim, olha aqui, ó, você tem mais força do que eu. Veja o que eu faço. Aí aparecia aquela cobra e fazia assim. A cobra ficava estática no ar. Eu vi isso. Aprender. Agora veja, no orientalismo está cheio disso, aqueles faquis, aquele negócio todo. Esse homem era disso. Mas agora, ele era muito primitivo demais. Agora, comigo, ele ficava potencializado, você está entendendo? Cadê a ectoplasmia?
Eu tentei explicar isso tudo para ele, andei explicando, falei assim, ó, você tem que explicar mais por causa disso, tem que entender mais. Você tem que explicar os seus próprios fenômenos, tem que saber como é que é isso. Não pode ser assim, tudo instinto. Tudo dá, não pode pegar. Aí tem potencialização parapsíquica. Vez, e você admitir a ocorrência. Na hora que você admite, você fica convicto daquilo. Essa convicção aumenta a sua autoconfiança. A confiança no seu pulso, no seu taco, daquilo que você está fazendo. Aí já não interessa mais. A filosofia já vai para o espaço, a ciência convencional vai para o espaço. Você já comprovou, os fatos mostram isso. Não adianta o que é que o médico falou, o psicólogo, o consciência-terapeuta, o seu amigo, a mulher do vizinho, aquele que falou qualquer coisa sobre você. Quem está sentindo a dor de barriga é você. Não adianta eles falar, eu estou sentindo a dor de barriga, essa é comigo. Então não adianta a opinião dos outros. Não adianta o que a enciclopédia está falando se eu estou com a dor de barriga. Então a dor de barriga, essa que é a retrocognição. Então, a hora que você tem convicção daquilo, você está vivenciando o processo, essa convicção e essa posição sua, ela supera o resto. Isso melhora tudo. Não, aí vem a defesa de tudo. A maior defesa que nós precisamos, você sabe como é que é, né? Qual é, né? Tem uma ideia, não? É contra a gente mesmo. A lucidez dá essa defesa. É para acabar com o auto-assédio, vocês estão entendendo? A gente não pode estar pensando em ir contra os outros para nos defender, isso é bobagem, isso é coisa militar. Nós temos que defender contra nós mesmos. As nossas insuficiências, o processo de você repetir o mesmo erro, cair no mesmo mataburro. Não dá. É o auto-perdoador que nós estávamos falando ontem. A base é essa. Como é que eu não vi? Olha, havia umas mais altas e outras menores. Agora, com o processo do transe e o modo que elas eram criadas, sempre dava resultado. Porque ali era uma escola de médium, né? Muito primitiva, mas era igualzinho de espiritismo. Igualzinho da Umbanda. Não, era um fator positivo. É igual o evangelho dos espíritos. O gás é o evangelho dos espíritos. Mesma coisa. É o fator detonador, desencadeante. É o gatilho. Entende? Então, às vezes, predispõe, resolve. Mas agora, a base mesmo era a pessoa entrar em transe ou não. Agora, se você predispõe, tudo melhora. É o processo de sugestão, hipnose, tudo isso. Hein? E nada, mas todo mundo é médium. Todo mundo é sensitivo. O que varia é o percentual dessa sensibilidade, e o pior, é se a pessoa usa ou não isso. Não adianta a pessoa que tem mais sensibilidade que a outra. Se esse aqui usa mais, a dele é melhor. Porque tem muita gente que é só teoricão, às vezes tem medo daquilo, não enfrenta. No entanto, tem muito mais jogo de necessidade por de. Entende? Onde é que está isso aí? Quer dizer, era a acomodação das camadas, como eles chamam, né? Mas que havia. Isso meu avô contava, na minha infância ele contava isso. Então eu falei assim, o Brasil tem terremoto. É que está tudo quieto, isso ainda vai aparecer. Olha aí, apareceu. Às vezes está no Chile e repercute. Pois é. Não, essa é a repercussão, mas agora esse que aconteceu aí parece que já é coisa nossa. Esses últimos agora são daqui. Outra coisa, falar que aqui não tem furacão. Já tem uns tornados, esse negócio todo aí de Florianópolis aí por lado. Não é assim. Mas fala lá, Eduardo. Se a gente fosse fazer uma analogia de estatística da dimensão metafísica, que é a personalidade além do partido, entre nações, o mestre físico seria o evoluciólogo ou seria não? Olha, a coisa toda, o caminho mesmo é evoluciólogo. Senão ele não chega lá. Agora, veja, eles aparecem mais como assessores. Eles não ficam na frente.
Entende? Eles ajudam. Porque como assessor, às vezes, eles podem influir mais do que dirigindo o povo. Esse negócio de direção é secundário. Isso é aquela coisa desse Glóbio, esse cara aí do Conselho Superior da Educação que teve comigo. A hora que eu falei assim, vem cá, mas você comanda, o que você fazia? Não, eu só de uma das faculdades eu fui 9 anos. Então era você que mandava, é o secretário que manda. Ele era reitor da Rio Grande do Sul, ele sabe dessas coisas. Ele sabe disso, entende? Então o problema da administração... Quais seriam as consequências do reconhecimento da universidade? Depende do caso, né? Se examinar o que tem, né? É preciso de ver. Se você está fazendo só coisa boa, eles vão pegar e colocar o cara no ombro e sair com ele. Não é isso? Se ele está fazendo coisa ruim, vão colocar o cara na cadeia ou acabar com ele. E é o caso do aparecimento dos evoluciólogos. É. Eu já falei baseado nisso. Aquilo tem relação com isso aqui. Você já viu, né, o negócio dos evoluciólogos que eu falo? Olha lá, aparecimento dos evoluciólogos. É o primeiro, 01, lá da remissiologia. Todos os líderes mundiais que você já teve acesso, já conheceu. Não conheci tanta gente assim, né? Menos. Aqui, esvazia essa bola. Mesmo que não pessoalmente, pela ficha que você já estudou e mais. Qual que seria do internacional o líder que você mais te chamou a atenção? Pois é, que eu desejaria conhecer ou levar para uma ilha para a gente conversar um dia inteiro. É isso? É assim que eles falam. Olha, tem cara que às vezes não é bem líder. Não é bem líder, não. Mas tem gente que às vezes valeria a pena ver. Mas não é só por causa das ideias da pessoa, mas para colocar no lugar. Isso tem uma porção deles. Por exemplo, Einstein. Se eu encontrasse com o Einstein, eu falaria assim, vou te mostrar como é que você tem um monte de energia. E falava assim, e deixava o povo invadir o palácio lá do Rio de Janeiro, da governadoria. Foi assim que as favelas desceram, foi aí que os narcotraficantes tomaram conta do Rio, porque tudo começou pelo Rio. O Brasil está hoje na situação, quem desencadeou isso foi o Brizola. Agora veja, eu falei assim, Bolas, é esse aí que eu precisava de ver. Aí um dia eu encontro com ele. A hora que eu desço do avião, eu encontro com ele lá no Santos Dumont, no aeroporto. Ele estava dando uma entrevista. E como eu estava descendo, eu disse junto, fiquei junto dele. E ele começou a falar. Aí eu fui ver, não tem jeito, o homem era todo... Não dá. Pois é, ainda esse assunto. O título da Iugoslávia, seja unificado, separou do comunismo. No real, ao vivo, a situação é muito difícil. Não é fácil. Veja, eu vi o Getúlio Vargas de perto, mais de uma vez, por causa do Mário, o Getúlio Vargas. O homem tinha sido um ditador. Naquela ocasião já não era mais. Mas agora, por exemplo, eu vi o Gregório, que era o chefe de segurança dele. Conversei com ele, tudo, porque eu estava invadindo a casa. Eu dormia lá de vez em quando, é lá que a gente recebia, dava até jantar para ele. Você está entendendo? E outra coisa, o ambiente... Agora, desse povo todo eu vi, que um dos caras que era mais em si mesmado era o Getúlio Vargas. A hora que ele suicidou, eu falei assim, pelo temperamento dele é bem isso mesmo. Ele parecia sempre deprimido, sabe? Com uma depressão, alguma coisa. Tinha alguma coisa com ele. O Kennedy é uma grande coisa, mas agora veja, ele era muito ainda superficial. Era um meninão, né? Uma opção de coisa. Eu conheci gente que conheceu o Kennedy. O John Kennedy, que eu estou falando. Eu conheci nos Estados Unidos gente lá no meio dos cientistas, lá em Bethesda. Tinha gente que conheceu ele. Aquele negócio da Marinha, que ele trabalhou, tal, aquele negócio. Durante a guerra, teve contato com ele. Eu conheci um cara. Porque lá tinha gente da Marinha, você está entendendo? E da NEJA, da NASA, lá no meio. Ele é muito elogiado pelos analistas internacionais.
É. Agora, ele era muito meninão. Agora, ele tinha, assim, em algumas coisas, a característica igual o Juscelino. Sabe? Popular, avançado. Agora, olha, era muita gente contra o Kennedy. Mesmo quando era vivo, a gente via isso nos Estados Unidos. É tanto que quando acabaram com ele, teve gente que teve surpresa nenhuma. Eu já estava esperando que fosse acontecer alguma coisa. Agora, tem muita gente, né? O problema é esse. Você não vai encontrar nenhuma dessas pessoas que domine bem o parapsiquismo. Então, por aí você tem que dar um desconto enorme na personalidade. Se ela não sabe os bastidores, ela é só da plateia. Vocês estão entendendo como é que é? É uma lástima isso aí, mas é verdade. No caso do Kennedy, esse outro deve ter sido o bode expiatório. Não, aquilo tudo ali foi matança, né? Gente, o negócio de matança, de mandar matar, é muito mais comum do que a gente pensa. Eu não falei o caso desse Bob Fischer, eles mataram esse cara. Olha o caso do Jango, eu sempre falei que foi morto. O caso do Juscelino, aquilo tudo foi, tudo morte esperada. Tudo mandado matar. Esses dias apareceu na imprensa aí o Jango, que também evidente. Mas o Jango, é só agora que eles estão falando isso. Mas veja, eu conheci o Jango. E eu sabia que isso ia acontecer. O Jango era filho do Getúlio, né? Aqueles negócios todos, vocês sabem. O John Lennon, você acha também? Não, o John Lennon era um meninão, né? Não, mas eles mataram, colocaram aquele cara que era louco. Isso eu não sei. Aquilo ali eu não sei. Pelo seguinte, mas veja, tem uns caras desses nos Estados Unidos, daquilo que eu chamo de stalking. Esse cara que matou, ele era tipo stalking. Você sabe o que é stalking? Por exemplo, um cachorro perdigueiro. Ele começa a verificar a presa, vai entrar, depois fica assim. O stalking é justamente isso. Então ele olha artista, olha a opção de coisa. O que são aquelas mulheres que queriam me matar em Uberaba? São stalking. É stalker, que eles falam também. Ele está fazendo stalking. Quer dizer, ela segue você e acompanha você. A dona não queria me matar? Não, vamos aliviar a vida dele, ele trabalha demais. A intenção, lá no fundo, até que parecia ser boa. A minha mãe, coitada, pegava na cabeça, meu filho tem que dar um jeito, tem que mudar ela. Porque ela viu isso tudo, não deu para esconder dela as coisas, a situação era precária. Agora ela viu a moça era linda, essa da tal que tinha uma bereta dentro da bolsa. A moça linda, ela tinha um apelido de Pitucha. Agora, só para vocês terem uma ideia, ela até um certo ponto era descendente, filha mais direta, indireta assim, da segunda geração, desse advogado que foi o que me deu os cursos de medicina. Tudo da mesma família. Outra coisa, o filho desse advogado chegou a trabalhar na universidade, na faculdade, junto comigo. Então, era uma, como dizia em Minas Gerais, uma ingresia, quer dizer, uma confusão da situação, seria tudo o processo passado. Eu falei assim, não, eu não quero nem entrar nisso. Já está tão confuso nessa vida que eu não quero ver as confusões anteriores, que esse negócio devia ser pior. Entende? Mas olha, isso é estoque. Então, por exemplo, o caso do John Lennon, parece que o negócio é estoque. Eu já escrevi sobre isso. Vocês olham lá. E tem até aquela dona também, aquela que a outra entrou, ela mesma abriu a porta, depois deixou, depois tornou a aparecer. Tem tudo aí. Eu tenho vários casos desses que eu vi. Agora é stalker. Agora a gente com stalker é um problema. A gente não sabe. Não. É a pessoa que é um assediador intrafísico. Não tem jeito. Não, eu falo, não, mas tem outros. Tem uma outra dona. Não sabe. Não. É a pessoa que é um assediador intrafísico. Não tem jeito. Não, eu falo, não, mas tem outros. Tem uma outra dona. Tem mais. Eu tenho uma série delas lá que eu falei. No caso do Kennedy, em particular, o senhor acha que, por exemplo, os mecanismos próprios de agências de segurança, agências... Olha, os Estados Unidos, eu não ponho a mão na cumbuca em nada. O que eu sei da história, que eu conversei lá,
Eu tenho uma série delas lá que eu falei. No caso do Kennedy, em particular, o senhor acha que, por exemplo, os mecanismos próprios de agências de segurança, agências... Olha, os Estados Unidos, eu não ponho a mão na cumbuca em nada. O que eu sei da história, que eu conversei lá, os negócios lá em Bethesda, em Silver Spring, em Maryland, não é fácil. Por exemplo, eu peguei muito distante da verdade, uma realidade possível. Eles pegam, identificam essas personalidades, uma proteção, as cópias, o cara faculta o acesso ao alvo e permite, por exemplo, Gente, eles deixam tudo escuta, eles agora não estão começando a falar desse povo que desaparece, que os Estados Unidos desaparecem com as pessoas? Você já viu isso? Está aparecendo aí o negócio, não está? Você já leu? Olha só, isso está vindo agora. Isso eu sei desde a década de 60. Eles falam dessa Operação Condor. Os Estados Unidos está muito pior do que isso. Outra coisa, eles falam que nós aqui temos um jeitinho brasileiro. O deles é muito pior, é um jeitão com muito mais perspicácia. São terríveis. Outra coisa, fala aqui dos nossos roubos. Nossa, é roubo de galinha. Estão roubando galinha no quintal do vizinho. Lá não, é bilhões de dólares de uma hora para outra. E é uma comunidade que está trabalhando tudo em torno daquilo. Os filmes americanos, de vez em quando, estão trazendo essa realidade agora. Estão começando a pôr certas coisas. Que não dá para esconder mais, é muita coisa que tem. Não, ali é porque ele era muito, desse povo todo que nós estamos falando, um dos melhores cabeças esse cara, é o King. Está vendo? Os melhores, desse povo todo. Mas agora, ele é melhor para mim do que o próprio Gandhi. O Gandhi era muita fachada, muita coisa. Agora, o King não. Ele era real, aquelas coisas todas, ele queria melhorar certas coisas, queria fazer um congressamento da história. Agora, Estados Unidos está cheio de matador, né, por todo lado. É mais do que aqui. Atualmente nós estamos querendo competir com os Estados Unidos. Já tem muito matador aqui, muito grupo de extermínio, militar. Eles agora estão usando até outros nomes, né? Tem uns militares agora que são diferentes. Não é nem a polícia, nem os bandidos. Milícia, a última que eles arranjaram. Agora, a milícia é os nomes que eles usavam para os mercenários. Tudo isso é mercenário. Eu, para mim, no meio dessas milícias, deve ter estrangeiro já no Brasil. Eu já procurei várias reportagens, não vi nada eles falando ainda até agora, mas deve ter. É bem possível que por trás tem gente. E outra coisa, as milícias, até que ponto que tem lá o processo do Fórum de São Paulo atrás disso? A gente não sabe. Tinha que estudar. Viu? Era o caso de juntar o Fórum de São Paulo com as milícias para ver o que é que o... As milícias, até que ponto que tem lá o processo do Fórum de São Paulo atrás disso? A gente não sabe. Tinha que estudar. Viu? Era o caso de juntar o Fórum de São Paulo com as milícias para ver o que é que o Olavo de Carvalho já falou. Pode? O Jânio não apareceu aí não, né? Falar do peculiar. Não? Todo mundo sabe que o meu pai está construindo aqui em Jerusalém para poder ser peculiar. O Jânio não apareceu aí não, né? Falar do peculiar. Não? Todo mundo sabe que o meu pai está construindo aqui em Jerusalém para poder ser peculiar. Mais expansivas, né? Via online para ter mais comodidade, mais condições intrafísicas, que aqui a gente cada vez fica em uma condição mais restringida, tipo cabina telefônica, né? E o trabalho está crescendo muito e a gente está sentindo cada vez mais a necessidade de estar de O Igor não apareceu aí não, né? Hoje. Então a gente está sempre tentando, tipo leilão, a gente já conseguiu R$1.000. Aí a gente está também com o projeto dos tijolos, né? Cada tijolinho desses aqui são R$50. Tipo
pessoa comprando tijolos, está doando, na realidade, 180 tijolos de verdade para a construção do tertuliário. E a gente tem ainda muito tijolo para vender. Ainda o tijolo não tuvo muito êxito, mas está aqui para vender. Depois de ser usado como assegurador de papel, se pode usar também para caneta. Então, a coisa é a criatividade e a doação, né? E a gente está também com um projeto no próximo leilão, acho que vai ser em junho ou em julho. Então a gente também está recebendo materiais de vocês, materiais que vocês queiram doar, para a gente depois poder também ajudar da mesma forma. E a gente está também com um projeto no próximo leilão, acho que vai ser em junho ou em julho. Então a gente também está recebendo materiais de vocês, materiais que vocês queiram doar, para a gente depois poder também ajudar da mesma forma que foi feito há pouco tempo, que foi um sucesso muito grande. Realmente foram 10 mil reais que foram para o tertuliário. Então a gente está aqui pedindo a ajuda de vocês para movimentar sempre este projeto. Não esqueçam também que os amigos da enciclopedia, eles também ajudam no projeto tertuliário. Então também, além de vocês ter as revistas, todas as mensagens dos amigos da enciclopedia, também estão ajudando no tertuliário, porque a gente não ajuda no projeto tertuliário. Então também, além de vocês ter as revistas, todas as mensagens dos amigos da enciclopedia, também estão ajudando no tertuliário, porque a gente não pode separar a enciclopedia do tertuliário, é a mesma coisa. A gente está trabalhando para a enciclopedia. As tertúlias, os debates das tertúlias fazem parte da realização da enciclopedia. O professor Paz, ele precisa desse debate para poder enriquecer mais o trabalho dele e para essa enciclopedia sair mais. Os debates das tertúlias fazem parte da realização da enciclopedia. O professor Paz, ele precisa desse debate para poder enriquecer mais o trabalho dele e para essa enciclopedia sair mais vivenciada e com mais energia, que a nossa energia aqui cada dia. Então é um projeto muito sério, muito importante. Além de que é um projeto nosso, né, Laura? Nosso, não é para ele, é para nós, gente. A enciclopédia é para nós, é para os que vão vir depois de nós, então é um trabalho muito sério. E eu acho que a participação de todos, claro que todos dentro das possibilidades de cada um, certo? Quem não tem não vai doar, mas quem não tem dinheiro pode doar uma ideia, pode doar a sua energia, pode doar, sei lá, tem que participar. O fato só de pensar no projeto, vamos pensar que isso existe, que isso tem que sair, já está ajudando. Porque aí a gente vai criando essa obsessão de que isso tem que ser aberto. A gente não pode, assim, deixar para o próximo ano. Isso tem que ser uma realidade este ano, para todos. Porque a gente precisa consciência, além do professor Lauro também precisa. Então, a gente está aberta para ideias, doações, tudo que vocês puderem implementar. Você quer falar alguma coisa? Então, muito obrigada. Gente, eu queria mostrar para vocês, tem aqui um artigo, de novembro do ano passado, da Scientific American, do Brasil, que é a revista lá de ciência. Agora, o Hernande é que tirou isso aqui, porque eu sabia que tinha saído alguma coisa há alguns meses. Agora, estão falando aqui das lâmpadas econômicas, mas tóxicas. As lâmpadas são aquelas lá, que elas são chamadas LFC. Lâmpadas fluorescentes compactas. E tem umas mais fortes ainda do que aquelas lá. Agora, o que é que se passa? Eles aqui estão explicando assim. Uma carga eletrostática vaporiza o mercúrio e o induz a emitir luz ultravioleta, que faz a camada de fósforo no interior do bulbo brilhar, que é aquilo lá. Agora veja,
Eles estão aqui combatendo porque acham que o negócio é tóxico devido ao mercúrio. Eles não viram. Isso aqui é revista de ciência, viu? Não, como é que esse povo é boboca? Devia pelo menos falar nisso. Não fala nada aqui, está aí o artigo, não fala nada disso. Mostra até a lâmpada, o negócio todo. Mas estão falando apenas do processo do mercúrio que faz mal para a saúde. Eles não viram que o negócio é cancerígeno. Agora, para aqueles que são novos aí, eu quero dizer que eu tive um câncer depois de 5 meses de ficar debaixo de uma dessas lâmpadas. Câncer aqui, ó, espino celular, carcinoma, espino celular. Eu tirei a tempo que descobri a coisa. Agora, esse espino celular, ele dá até metástase. No meu não deu nada. Pelo menos 1 a 4% às vezes é de metástase. Não deu. Agora veja, a gente precisa esclarecer isso sobre essas lâmpadas. E outra coisa, um monte de governo da Austrália, do Brasil, de vários lugares, eles estão tentando fazer isso, porque aquelas lâmpadas lá gastam menos eletricidade e menos coisa. Ela é mais econômica, do ponto de vista geral. Agora veja, vai iluminar todo mundo para fazer câncer. Agora, quantas pessoas vão morrer de câncer até que isso fique claro? Eu estou guardando isso aqui, ó, que oportunamente eu quero falar isso na televisão. Assim, olha, eu passei por isso, estou aqui, quero mostrar na minha condição de cobaia o que se passou. O povo não está vendo essa realidade. Olha aqui. Isso aqui, ó, dá para escrever um big no artigo e mandar para esse povo, mas é que eu não vou entrar nisso. Eu já fiz isso muito. Eu lembro do César Lattes. A hora que ele vira para mim, você vai, aguenta nessa. Você vai perder todo o seu esforço. Deixa para lá. Então, ó, isso aqui é terrível. E eu estou falando tudo, mas visando o problema apenas ecológico. Uma coisa que eu queria fazer é se tem alguém da Conscienciologia bem conhecido que mexa com material experimental, tipo lata, alguma coisa assim, para fazer pesquisa experimental. Sei, vai ajudar. Mas agora o que eu estou esperando é um desses nossos amigos da televisão, que aparece aqui, igual essa nossa que trabalha com a Globo lá em Florianópolis. Não, a Kíria. Então, eu vou falar com a Kíria. Kíria, ó, você não quer fazer? Vamos fazer uma reportagem aí que eu dou uma geral nisso. Porque lá ela pode colocar na rede grande. Esses dias ela apareceu na Globo News. Com os negócios todos lá, falando umas coisas de Florianópolis. Então, seria bom, talvez, vocês não acham? Eu sou a prova viva do negócio. Eu examinei a coisa, passei por essa, bolas. Nada como ter experiência, né? Direta, né? A gente pode falar aí com calma. Agora veja, eu que sempre cuidei de mim, entrei nessa, eu sou um boboca, né? Como é que eu me deixei embair por uma dessas? Ah, vergonha total, né? Sim. Eu queria perguntar aqui também. Como é que é? Aqui na patologia, Paulo, terceira linha de baixo para cima, holopreceptores indiretos. Os holopreceptores indiretos. O problema todo é o seguinte: são as pessoas, por exemplo, que escrevem as coisas sem aparecer muito. Você quer ver um deles? O Auger, aquele do livro que eu trouxe aqui. Você viu o livro que eu trouxe? O Auger é um preceptor indireto. Olha o livro dele, até hoje ainda tem, o povo está atrás, estão estudando. E não se fala muito, ele também não era muito falado, mas só a bibliografia do homem faz um levantamento, tem que dar valor à obra dele. Ele é um preceptor indireto, ele está ensinando até hoje. Entendeu? Agora, desse jeito tem uma série deles. Né? Outra coisa, aquele caso que eu falei, do caso do Serenão no Zootel, no Jardim Zoológico, é um preceptor indireto. Você entendeu? Infiltração. O problema é ensinar sem precisar de falar nada, né? Ensinar sem precisar de ter uma mesa igual essa. Isso aqui seria o ideal, né? O Sá está aparecendo. Agora eu queria perguntar quem é que fez revisão aqui do texto. Fala aí para mim, por favor. Na interdisciplinarogia está repetido holonomiologia. Ah, sim. Esse aqui lá eu acho que nós já corrigimos, mas eu vou ver isso com calma. O que mais? Alguém viu mais alguma coisa? Sim.
Ah, é também? Se der, a gente vê o que é isso. Vamos ver isso.